18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ok, muito boa noite para você que está ligado na 100,7. Boa noite para você que está na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos, hein? Começando mais uma edição do programa 18 horas e hoje, quarta-feira, dia 20 de maio de 2020. Caribe Leão, tudo bem? Tudo certo? Tudo bacana? Tudo bacana, tudo lindo e maravilhoso. Muito boa noite para você que acompanha a programação da Rádio Mix. Estamos juntos até às 7 da noite, aqui no programa 18 horas. Muito boa noite, Cid Soares. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Hoje, como ontem nós ficamos meio que devendo, conversando, né? A respeito de livros, eu separei 2 hoje. A gente vai passar com sugestão para os ouvintes. Beleza, mas antes a gente vai falar do autor do livro Gula que você estava lendo. Eu achei que fazia parte daquela coletânea dos 7 pecados capitais do Luiz Fernando Veríssimo, mas não é esse, é outro. Olha, eu vou ficar te devendo agora o nome da autora. Eu dei um branco aqui agora, não consigo lembrar. Tá. Mas eu vou te passar antes do final do programa. Tá bom. Mas sim, você não vai falar dos livros? A gente tá... Lógico. Oi. Olha, o primeiro, Karime, é um livro, eu já dei como sugestão pro Carlão, acho que ele nunca nem procurou saber. Chama O Dia do Coringa, do Jostein Gaarder. Esse livro aqui, olha, muito bom. E o segundo é o Lobo da Steppe. Lobo da Steppe eu conheço. Do Hermann Hesse. Separa esses dois para mostrar aqui para os nossos ouvintes hoje, tá? Lobo da Steppe. Você conhece, né, Carlão? Qual, o Lobo da Steppe? Sim. Sim, o Lobo da Steppe eu conheço. O mesmo autor de Siddhartha também, um outro livro interessante, Isso, Hermann Hesse. E olha, Karime, para você que gosta de filme, tem um antigaço aqui chamado Doutor Zhivago. Esse eu conheço. Sensacional. Esse eu conheço. Esse é muito bom mesmo. Acho que é bom a gente rever os clássicos também. É sempre bom, igual a leitura, né? Leiam os clássicos. As pessoas que, né, é bom... Você que está começando a ler, acho que ler um bom clássico é muito bom, não é? E é uma referência para os próximos. Não é? Muito obrigada, Cid. Vamos lá. Nada, que é isso. Bacana, 6 horas e 2 minutos em Manaus. Mais uma vez, boa noite para vocês, 100,7 na sintonia certa. Vamos começar mais uma edição do 18 horas nesta quarta-feira. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e os atos suspeitos no governo do Amazonas continuam a chamar a atenção. Agora, o Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, qualificado no dia 29 de abril pelo governador Wilson Lima como organização social para firmar contratos de gestão na área de saúde, está sendo investigado pela Operação Lava Jato, no Rio de Janeiro. A notícia foi publicada nesta quarta-feira no site de Notícias UOL. Os investigadores suspeitam que o grupo, comandado pelo empresário Mário Peixoto, preso na última quinta-feira na Operação Favorito, corrompeu agentes públicos para desviar recursos através do contrato do Instituto para implantação e gestão de hospitais de campanha para as vítimas da Covid-19. Mas vamos saber mais detalhes sobre esse assunto agora com a repórter Odiné Araújo. O IABAS, Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, qualificado pelo governador Wilson Lima como organização social para firmar contratos de gestão na área da saúde do Amazonas, está no centro de uma série de denúncias, investigações e até prisão no Rio de Janeiro. Investigado pela Operação Lava Jato no Rio, o IABAS, segundo reportagem do site UOL, era usado para contrato de construção e gestão de hospitais de campanha para vítimas do coronavírus. Mas o dinheiro era desviado, as obras inacabadas e os produtos hospitalares superfaturados. Os investigadores da Lava Jato suspeitam que o grupo, comandado pelo empresário Mário Peixoto, preso na quinta-feira passada na Operação Favorito, no Rio de Janeiro, corrompeu agentes públicos para desviar dinheiro através de contrato com o IABAS. Em outra operação de iniciativa do Ministério Público do Rio, o ex-secretário de Saúde, Gabriel Neves, e Gustavo Borges, substituto dele, também foram presos no dia 7 de maio. No Rio de Janeiro, o IABAS já recebeu pelo menos 256 milhões e meio de reais para implantar 7 hospitais de campanha. Mas embora já tenha recebido, somente 3 estão em funcionamento. Antes mesmo de qualquer serviço realizado, o Instituto já tinha recebido como adiantamento quase 70 milhões de reais.
reais. O valor total previsto para os 6 meses de funcionamento dos hospitais de campanha no Rio de Janeiro é de mais de 770 milhões de reais. Aqui no Amazonas, em princípio, o IABAS foi considerado inapto para contratação pela Secretaria de Saúde do Estado. E 16 dias depois, o próprio governador Wilson Lima, mesmo partido do governador do Rio de Janeiro, habilitou o Instituto como organização social para firmar contrato com o Estado e prestar serviços na área da saúde. Mesmo solicitado pelo 18 horas, o governo do Amazonas não se manifestou sobre o assunto até o fechamento da reportagem. Odinei Araújo para o 18 horas. Bom, esse aí é mais um rolo nesse governo do jornalista Wilson Lima. Não bastasse aí todas as denúncias de superfaturamento, agora o governo qualifica para prestar serviço na área de saúde do nosso estado uma organização social toda enrolada e com dono preso. Essa questão das organizações sociais, ou OSs, é muito complicada. Já temos um exemplo aqui na Maus Caminhos, que levou o ex-governador José Melo e parentes do senador Omar Aziz para a cadeia. Era uma OS também, né? O Instituto Novos Caminhos, que, segundo a Polícia Federal, desviou mais de 120 milhões de reais da saúde pública do Amazonas. Bom, Cid, tudo leva a crer que as nossas autoridades não aprenderam a lição e continuam desafiando o período, contratando as organizações sociais. Essa OS, que é o Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde do Rio de Janeiro, primeiro tinha sido desqualificada e depois voltou a ser qualificada sem nenhuma justificativa plausível aqui pelo governador Wilson Lima, né? Como disse você, Cid, é uma organização social enrolada até o pescoço e que deve ser banida dos serviços públicos e não beneficiada com contratos milionários. Bom, a contratação de OSs para administrar as unidades de saúde no Amazonas é uma decisão política do atual governador. Já houve um chamamento público para contratar uma OS para gerir o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Esse sistema já funciona no Hospital Francisca Mendes, que é o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, e recebe 154 milhões de reais por ano para tocar o hospital. Vale lembrar, Carlão, que o Hospital Francisca Mendes, recebendo do Estado 154 milhões de reais por ano, funcionava apenas com 50 leitos, quando sua capacidade é de 400 leitos. Foi preciso o governo federal intervir para que o Estado aumentasse o número de leitos no Francisca Mendes, porque se dependesse da OS que gere o hospital, nada teria sido feito. 18 horas. E a pedido da deputada governista Alessandra Campelo, do MDB, o desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, João Mauro Bessa, suspendeu a instalação, designação dos membros e a nomeação do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, a chamada CPI da pandemia. Essa foi a segunda derrota do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Josué Neto, na Justiça. A primeira foi a suspensão do processo de impeachment do governador Wilson Lima e do vice-governador Carlos Almeida. Nós vamos conferir mais detalhes sobre a suspensão da CPI da pandemia, a reportagem de Azaf Augusto. Os líderes dos partidos dos deputados que compõem a Assembleia Legislativa do Estado estão realizando uma reunião virtual secreta para definir os nomes dos novos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar a saúde do Amazonas de 2011 a 2020. A reunião foi convocada pelo presidente da Casa, deputado Josué Neto, após mais uma derrota na Justiça. Ontem, o desembargador João Mauro Bessa determinou a imediata suspensão dos atos de designação dos membros, de instalação e de nomeação do presidente da CPI da pandemia, realizados durante a sessão da Assembleia Legislativa do dia 14 de maio de 2020. Bessa acatou um mandado de segurança ingressado pela vice-presidente da Casa, deputada Alessandra Campelo, que alegou que Josué Neto cometeu atropelos na formação dos membros da CPI. Ao fim da sessão de hoje, Josué Neto afirmou que os novos membros seriam escolhidos para obedecer à determinação da Justiça. Questionado sobre o andamento da CPI, o presidente da comissão, deputado Péricles, disse que a Assembleia vai tomar todas as medidas para que o inquérito não seja prejudicado. A decisão judicial de suspender a Comissão Parlamentar de Inquérito contra o presidente da Assembleia por atos de indicações dos membros. Alguns já foram sanados, outros poderão, para que a gente possa dar continuidade aos trabalhos da CPI. O deputado Dermilson Chagas disse que a investigação vai revelar muita coisa na saúde do Estado e, por isso,
governo e seus aliados não querem que a CPI aconteça. Tem muita coisa que vai ser descoberto nesse processo. E óbvio que o governo quer ocultar todas as informações. Dentro disso, nós estamos vendo o dinheiro mal aplicado e muitas vidas sendo ceifadas por falta de providências, na omissão e na negligência. Azaf Augusto para o 18 horas. Bom, e vale lembrar aqui que nós estávamos falando, do sistema do hospital, não é o Francisca Mendes, e sim o Delfina Aziz, que funciona, com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano e recebe 154 milhões de reais por ano para tocar o hospital Delfina Aziz e não o Francisca Mendes, como nós havíamos anunciado no início do programa. Bom, Karime, o que está bem claro é que nem o governo do estado e nem os deputados que apoiam o governo querem a investigação das denúncias de corrupção na Secretaria de Saúde do estado. As denúncias são muitas e algumas viraram escândalo nacional, como é o caso da compra dos ventiladores mecânicos de uma empresa que fica no mesmo endereço onde funciona uma loja de vinhos. É de interesse público que todas as denúncias sejam rigorosamente investigadas e, se houver irregularidades, que os responsáveis sejam punidos e que os recursos desviados sejam devolvidos ao governo. Pois é, e é atribuição dos deputados e dever deles, investigar essas denúncias a fundo. Isso aí é uma coisa que ficou mais do que claro já. Tem que ter CPI sim. E digo mais, não pode ser uma comissão só com governistas, porque aí, nesse caso, a tendência é não investigar nada ou fazer uma investigação meia boca. A sociedade exige que essas denúncias sejam esclarecidas o quanto antes. A Assembleia é um poder independente e deve agir assim, sem a intervenção do judiciário. Os deputados precisam ser maduros e honestos para resolver os impasses no ambiente da Assembleia, sem a necessidade de apelar para a justiça. 18 horas. E considerando a precariedade do sistema de saúde estadual diante da pandemia de coronavírus e a crise da saúde pública vivenciada pela população amazonense, o Ministério Público de Contas do Amazonas pediu informações para a Secretaria de Comunicação do Estado sobre o contrato de R$5.900.000 com a empresa 1001 Filmes Produções e Eventos Limitadas, contratada para o fornecimento e a implantação do programa de construção do conteúdo institucional. A 1001 Filmes é dos empresários Nílio Portela e Túlio Mene, donos da Mene e Portela Publicidade Limitada, que tem contrato de R$22,9 milhões com a Secretaria de Comunicação do Estado para a publicidade e propaganda do governo. Este ano, a Mene já recebeu mais de R$7.500.000. O novo contrato com as 1001 Filmes vai ser de 12 meses com um valor mensal de R$495.000. Pois é, o Ministério Público de Contas pediu à Secretaria de Comunicação uma cópia integral do contrato número 002/2020 do processo administrativo de origem, justificativas e documentos quanto à motivação desse contrato e a razoabilidade do valor. Quer saber também quais os critérios para a escolha do contratado, no caso, a 1001 Filmes. Pois é, Cid, mas vai ser difícil explicar como é que decidiram gastar milhões em publicidade institucional num momento crítico como esse que a gente passa pela pandemia, não é? Quando os recursos deveriam ser direcionados e concentrados para combater o coronavírus e ajudar as famílias e as pessoas que estão sofrendo os efeitos danosos também da queda das atividades econômicas. Pois é, esses quase R$6 milhões poderiam ser transformados aí em leitos de UTI para atender as cidades do interior, que hoje já tem mais casos de coronavírus do que aqui a capital. E nenhuma delas tem hospitais com leitos para pacientes que precisam ser atendidos numa unidade de terapia intensiva. E ainda nessa questão aí de gastos com publicidade, o Tribunal de Contas do Estado aprovou hoje um termo de ajuste de gestão transferindo recursos da publicidade para investimento com combate ao coronavírus. Reportagem é de Odineia Araújo.
Com a decisão, o governo do estado pode realizar novos contratos publicitários para divulgar ações de combate à Covid-19. No processo, a Secretaria de Comunicação do governo pediu do Tribunal de Contas do Estado um aditivo de verba extraordinária no valor de 40 milhões para contratos administrativos de prestação de serviços de publicidade. De acordo com o governo, o dinheiro a mais para propaganda em pleno colapso na saúde do estado vai ser investido em publicidade institucional e de utilidade pública. O relator do processo, o conselheiro Mário Filho, defendeu a liberação de verba extra devido à necessidade de incremento na prestação do serviço de publicidade de utilidade pública, tendo em vista a necessidade de conscientizar a população quanto à doença. E dessa forma, o Estado tem o dever de orientar a população sobre a gravidade da doença, seus sintomas, sobre como se precaver e quais as unidades de saúde disponíveis para o tratamento de pessoas infectadas com esse vírus. E essas orientações elas devem atingir o maior número possível de pessoas. Eu entendo que é uma questão de saúde pública e saúde pública é direito fundamental de todo cidadão. O termo de ajustamento de gestão retornou ao pleno do TCE após pedido de vista do conselheiro Ari Moutinho. Ele foi o único contrário ao TAG e justificou. Eu entendo que 40 milhões não são 40 mil reais. E a suplementação que se pede é nesse valor. O que é que eu gostaria, me veio à cabeça, de aclarar aonde e como será gasta essa verba suplementar. Aonde e como foi gasto o orçamento nos primeiros meses desse ano. Em que foi gasto? Eu entendo que essa questão da Covid realmente cabe e é necessária informação, mas que tipo de informação? A que custo essa informação? Com apenas um voto contrário, a Corte de Contas do Estado aprovou o ajustamento nos gastos com publicidade do governo. De acordo com o TCE, a aprovação não dispensa o governo do Amazonas de prestar contas dos gastos excepcionais. Todos os meses, o detalhamento dos valores gastos deve ser comunicado ao TCE. Os gastos do governo com propaganda este ano já chegaram a 32 milhões e meio de reais, de acordo com o portal da Transparência do Estado. E o Ministério Público de Contas agora está pedindo informações sobre contrato milionário de publicidade do governo do Amazonas com a empresa 1001 Filmes no valor de 5 milhões e 900 mil reais para divulgação de ações e propagandas governamentais. O Ministério leva em consideração a precariedade do sistema de saúde do Estado. Volto com vocês. 18 horas. O governador Wilson Lima participou hoje de reunião de alinhamento do Fórum de Governadores para discutir as pautas da audiência com o presidente Jair Bolsonaro, agendada para esta quinta-feira. Durante a videoconferência, Wilson Lima defendeu uma convergência em torno dos assuntos que vão ser abordados no encontro, como o apoio do governo federal aos estados e as estratégias para a retomada gradual das atividades econômicas. O Wilson Lima reivindica o apoio federal para que os estados ampliem a testagem da população. Ele disse que o Ministério da Saúde tem atendido as demandas do estado, e que um suporte a mais será bem-vindo para que o Amazonas tenha condições de identificar melhor a evolução da Covid-19. 18 horas. São 6 horas e 19 minutos em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7 na Sintonia 7. Estamos aí com mais uma edição, do 18 horas e hoje, quarta-feira, é dia, Carimilhão, dos comentários da nossa colunista lá direto de Brasília. Exatamente, Nafice Bacri Valois. Vamos conferir. Aos amigos e aos ouvintes da Rádio Mix FM, o meu boa noite. Ainda não foi desta vez que o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas julgou o mérito da ação direta de inconstitucionalidade intentada pelo deputado estadual Dr. Gomes, que pretende o fim do processo de impedimento do governador do Amazonas, Wilson Lima, e de seu vice. Mas, ao que tudo indica, a matéria retornará à pauta do dia 26 de maio, ou seja, na próxima terça-feira. E, enquanto isso, nós continuamos a luta pela sobrevivência, ora nos protegendo de uma constante ameaça de contaminação pelo coronavírus, ora nos reinventando para sobrevivermos a uma crise econômica sem precedentes. Mas o triste é que nossos irmãos amazonenses vêm se redescobrindo sozinhos, sem qualquer guarida estatal, sem apoio institucional
institucional e sem proteção social. Porque parece que o governo do senhor Lima só sabe atuar nas compras governamentais de respiradores mecânicos fornecidos por empresa importadora de vinho, ou na aquisição de alimentos de uma empresa de telefonia, ou ainda na compra de aventais descartáveis cirúrgicos, mas fornecido por uma lavanderia industrial. E atua com a dispensa de licitação em um processo e com procedimentos administrativos que merecem o crivo de nossos órgãos de controle. Mas é bom lembrar que este governo vem recebendo com absoluto descaso as recomendações emanadas dos órgãos constitucionalmente competentes para fiscalizá-lo. E com o mesmo descaso vem tratando a sociedade amazonense. Mas, meus amigos, nesta quarta-feira eu reforço meus comentários, me associando ao apelo do ex-governador amazonino Mendes, que mensagem dirigida a vocês pede carinhosamente que tenham fé e se protejam contra o coronavírus. Eu sou Nafice Bacri Valois e, como vocês, estou adotando o uso de máscaras e o distanciamento social. 18 horas. Muito que bem, certíssima, Nafice Bacri Valois, adotando isolamento social e o uso de máscaras, além das outras recomendações aí vindas da Organização Mundial da Saúde. E por falar em Organização Mundial da Saúde, de toda essa pandemia que o mundo inteiro está vivendo, né? Hoje, dia 20 de maio, é comemorado o Dia Nacional do Auxiliar e Técnico de Enfermagem. A esses profissionais, todas as nossas homenagens e reconhecimento pelo trabalho nobre que cada um desempenha, e mais agora, numa época de pandemia. Então, muitos se dedicam de corpo e alma para essa profissão. Nossos parabéns a todos os técnicos de saúde do Amazonas e do Brasil. Parabéns, são 6 horas e 22 minutos em Manaus e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Carimilhão, vamos de música, hein? Vamos abrindo a playlist de hoje. Atenção, hein, querido ouvinte, no top 10 das músicas mais ouvidas na década no Spotify aparecem nomes de peso da música mundial. No ranking aí global, Post Malone, Billie Eilish e Ariana Grande ocupam as 3 primeiras posições nas paradas de artistas mais ouvidos do ano aí. Pois então, vamos abrir a playlist de hoje aqui do programa 18 horas, ouvindo Closer. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Tudo bem, 6 horas 26 minutos em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa no melhor mix do Brasil. The Chainsmokers e Roses, a música Closes. Foi a primeira da playlist de hoje aqui no 18 horas. 18 horas. E agora, hein? É hora de saber a previsão do tempo para esta noite de quarta-feira com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão para esta noite e madrugada é de pancadas de chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar pode chegar a 97%. 18 horas. E agora vamos conversar com o deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, sobre a retirada de pauta do projeto de lei da regularização fundiária. Marcelo Ramos era o relator e vai nos explicar por que o PL foi arquivado. Boa noite, deputado. O senhor nos escuta? Escuto bem. Boa noite a você, boa noite a todos os ouvintes. Boa noite. Uma alegria poder falar com vocês e esclarecer o povo do Amazonas sobre um tema que é tão sensível para a nossa região. Pois então, muito obrigada pela sua participação aqui no programa da gente hoje, né? Então, o que foi que aconteceu para o projeto de lei não ter ido à votação? Desde que eu me dispus a relatar o projeto de lei, a pedido do próprio autor do projeto, o deputado Zé Silva de Minas, e do presidente Rodrigo Maia, eu sempre deixei claro que o meu objetivo era proteger, garantir título de terra e, consequentemente, crédito e acesso a programas governamentais para 109 pequenos trabalhadores rurais, pequenos proprietários rurais e agricultores familiares que estão no cadastro do INCRA à espera de titulação. Deixei claro também que criaria travas muito objetivas para garantir que isso não fosse um facilitador da degradação do meio ambiente, em especial da Amazônia, e nem um estímulo à grilagem.
Infelizmente, o governo decidiu avançar além dos limites impostos pelo relatório, reivindicando a ampliação de 6 módulos fiscais para 15 módulos fiscais, reivindicando a mudança do marco temporal de 2008 para 2012 e reivindicando que o invasor tivesse prioridade nos processos de licitação das terras a partir de 2018. É óbvio que eu, como homem da Amazônia e como alguém comprometido com o combate à grilagem e com a defesa do meio ambiente, não podia me permitir ultrapassar esses limites. Então avisei ao governo que não mudaria o relatório e, como não houve acordo para votação, o presidente Rodrigo Maia decidiu tirar de pauta e adiar a votação para a semana que vem. Deputado, o senhor foi, inclusive, está falando aí, foi bastante atacado e acusado, inclusive, de defender, né, grilhagem em áreas indígenas da União e aqui também no Amazonas. Circulou até um vídeo de artistas pedindo que o senhor reconsiderasse, né, a aprovação desse projeto de lei. O que tinha de tão polêmico nesse projeto, ou o que tem de polêmico nesse projeto? Eu acho que a prática é o critério da verdade. O fato de eu não ter permitido a mudança do relatório para atender os interesses justamente de quem queria estimular o latifúndio, estimular a grilagem, de quem não se põe na posição de defensor do meio ambiente, confirmou quais eram os meus compromissos nesse debate. Nós temos 75 mil pequenos proprietários rurais que têm até um módulo fiscal, são mini proprietários rurais que vivem da agricultura, que vivem do campo, que foram colocados pelo Estado brasileiro no interior de Lábrea, no interior de Humaitá, no interior de Apuí, nas EFs lá de Presidente Figueiredo, e que simplesmente não conseguem titular suas terras. Ao não titular as suas terras, eles não conseguem acesso ao crédito, não conseguem acesso aos programas governamentais. E desde o início, meu objetivo foi único e exclusivo esse: estabeleci travas muito concretas em proteção do meio ambiente e em combate à grilagem. Infelizmente, quando eu assumi a relatoria, o debate já estava contaminado por conta do texto da medida provisória 910, que precedeu o projeto de lei, e já havia uma grande movimentação contra ele, inclusive dos artistas. Acho que agora, com essa nova semana, nós vamos ter a possibilidade de, com a atitude que eu tomei hoje e com a reabertura do diálogo, deixar claro para todos que nós precisamos proteger o pequeno trabalhador rural e, ao mesmo tempo, proteger o meio ambiente e combater a grilagem. Acho que o que houve foi um grande mal-entendido. Eles foram absolutamente desrespeitosos comigo e com o Amazonas pelas imagens que publicaram. Acho que eu posso ter errado também no tom das respostas, mas me indignei como cidadão que está sofrendo a dor de milhares de amazonenses, vendo seus filhos morrerem, sendo enterrados em valas coletivas, faltando respiradores. Então aquilo ali me indignou. Acho que em algum momento também ultrapassei o tom, mas agora nós temos a chance de recompor o debate, um debate sério, um debate no conteúdo da proposta. E eu tenho muita segurança de que essa proposta, longe, nos termos que foram relatadas, é um instrumento de proteção do meio ambiente e um instrumento de combate à grilagem. Bom, falar em artistas, teve também uma polêmica com a cantora Anitta, não é verdade? Eu acho que ali foi um erro meu, e eu reconheço isso. Foi um dia muito tenso, tanto aqui como por conta do vídeo publicado pelos outros artistas, e eu acabei exagerando no tom da resposta. Eu reafirmo que, infelizmente, ela tem tratado o tema sem conhecer o conteúdo da lei, porque o que ela fala não tem conexão com o que está escrito no meu relatório, mas ela tem todo o direito democrático de expor a sua contradição. Então eu faço aqui, de certa forma, uma meia-culpa, reafirmo meu compromisso com a democracia. Não tem problema com quem pensa diferente, eu só quero ter a oportunidade de esclarecer e de esclarecer o que está escrito no texto, porque uma coisa é o que as pessoas falam, outra coisa é o que está escrito no relatório. E o que está escrito no relatório me dá absoluta segurança de participar de qualquer debate, com a certeza de que o único e exclusivo objetivo é proteger o pequeno produtor rural que merece ter o título da sua terra. Deputado Marcelo Ramos, e como fica essa questão fundiária na Amazônia, como a garantia de títulos definitivos da propriedade, por exemplo, e também crédito bancário para os pequenos produtores?
hoje fica como está. Sem os trabalhadores rurais lá no sul do Amazonas, em Lábrea, em Apuí ou ali nas EFs, em Presidente Figueiredo, sem os seus títulos e, portanto, sem capacidade de acesso ao crédito, sem capacidade de acesso à adesão aos programas sociais. Outra coisa que disseram muito nesse debate era que o projeto autorizaria a titulação de terras em áreas indígenas, quilombolas, unidades de conservação, o que não é verdade. O texto veda expressamente a titulação em áreas indígenas, quilombolas e áreas de conservação. E mais do que isso, hoje, se tem uma queimada numa área remota da Amazônia, o Instituto Chico Mendes, o IBAMA, a Polícia Federal vão até lá. Quando pousam lá, na melhor das hipóteses, vão prender o motorista do trator, o operador da motosserra e o trabalhador braçal que está tacando fogo na floresta. O dono não está lá e aquela terra não tem dono, porque não tem titulação. Ao titular as terras para os que estão lá desde 2008, e sejam pequenos e mini proprietários, você obriga a recomposição da reserva legal para quem avançou na reserva legal, e cada vez que você tiver uma queimada ou uma derrubada acima do permitido pela lei, você, ao pousar lá, você sabe quem é o responsável. Você sabe quem prender e quem responsabilizar, que será o titular da terra. Com a regularização fundiária, a Amazônia vai deixar de ser terra de ninguém, como é hoje. Desmata e ninguém é punido, ninguém é preso, salvo aquele trabalhador que está ali na hora, o verdadeiro dono da propriedade, o verdadeiro dono da madeireira. Esse ninguém nunca encontra e nunca é punido. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Obrigada pela sua entrevista. Conversamos com o deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Eu quero agradecer o espaço que vocês me dão para poder esclarecer um tema tão polêmico, me colocar à disposição de todo o povo do Amazonas e parabenizar o trabalho de vocês, que é crítico quando precisa ser crítico, mas que é sempre democrático no sentido de abrir espaço para as opiniões diversas na nossa sociedade. Um grande abraço, muito obrigado. Um abraço. Muito obrigada, uma ótima noite. São 6 horas e 36 minutos em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7 na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos juntos, hein? Até às 7 da noite com o programa 18 horas, a informação na medida certa para você. Agora nós vamos com a segunda da playlist de hoje, que é Stuck With You, né? Que é a parceria aí de Ariana Grande e o Justin Bieber. Foi lançada no dia 8 de maio, com direito inclusive a clipe caseiro, com a participação de fãs e também de famosos dançando em suas casas. Bacana. Muito bacana, muito bacana. Agora o mais legal é essa notícia que eu vou dar agora sobre os dois fofinhos, a Ariana e o Justin. Eles anunciaram a colaboração, informando que todo o lucro arrecadado com a música vai ser destinado a fundações infantis para financiar bolsas e auxílios para filhos de funcionários de saúde. Bacana. Parabéns, fantástico. Então é com os dois que a gente segue para a segunda da playlist de hoje, aqui do 18 horas. Ariana Grande, Justin Bieber, Stuck With You. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bacana, em 6 horas e 40 minutos em Manaus, Ariana Grande e Justin Bieber, aí os fofinhos juntos, a música Stuck With You, pra você em 100,7, inclusive essa música aí, né, Carimilhão? Foi, exato. Teve um processo aí bacana de bolsa e auxílio. Eles para... Eles vão ajudar, né, os filhos de funcionários da saúde, muito bacana. A dupla aí fazendo, né, uma solidariedade super bacana. 6h41, você está no melhor mix do Brasil. Mix. Olha só, nessa terça-feira, né, pela primeira vez, o início da pandemia, desde o início da pandemia, o número de casos do novo coronavírus nos municípios do interior do Amazonas superaram os registrados aqui em Manaus. A doença já atinge 61 dos 62 municípios aqui do estado. Os números preocupam as autoridades de saúde e também as pessoas que moram nessas cidades, já que, na maioria delas, a estrutura de saúde é precária, como explica a repórter Nathalie Moraes. Lorena Silva é mãe de uma menina de apenas 6 anos, que sofre de anomalia de Epstein, uma cardiopatia rara em uma válvula do coração.
A doença afeta apenas 1 em cada 10 mil bebês. Naturais do município de Parintins, elas vieram até Manaus em busca de atendimento no Hospital Universitário Francisca Mendes, referência no atendimento a pacientes com cardiopatia, ainda no mês de março. Mas por conta da pandemia, tudo estava suspenso. Ela ia em março agora fazer exame para ver se ela já poderia operar, porque o caso dela é um caso muito crítico, completamente muito grave, né? Que é uma anomalia de Ebers, é a válvula do coração dela, que é uma mais baixa que a outra, e tem que suspender ou então colocar uma prótese. E me ligaram de lá. Antes de eu viajar, já me ligaram confirmando que ia para a paralisação até a segunda ordem do governo. Mas a Justiça do Amazonas determinou no último dia 7 de maio que o governo do estado adquirisse todos os equipamentos necessários para a retomada da capacidade de produção de cirurgias e procedimentos no Hospital Universitário Francisca Mendes. Mas segundo a mãe da criança cardiopata, no hospital os atendimentos continuam suspensos. Lorena teme que o pior possa acontecer, já que no ano passado, mais de 30 crianças cardiopatas morreram em apenas 10 meses na fila de espera por atendimento na unidade hospitalar. Eu estou esperando como é que vai ficar essa situação, porque que Deus livre dar uma crise nela aqui, como é para onde que eu vou correr? Para o hospital não pode, porque tá cheio de epidemia de coronavírus aqui. Era isso que a gente queria saber, como é que vai ficar os exames, que ela tem que fazer o exame primeiro, para ver se ela já vai poder operar ou não. Qual a data certa, é isso que a gente queria saber. A Secretaria de Saúde aqui do estado respondeu à nossa equipe de reportagem por meio de nota, informando que os exames e consultas não urgentes foram suspensos ou reduzidos em razão da pandemia do novo coronavírus. Estão sendo realizadas apenas cirurgias de urgência e emergência. Os pacientes cardíacos estão entre os grupos mais susceptíveis e as restrições visam reduzir a circulação na unidade e minimizar os riscos para estes pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, e a gente conferiu aí a reportagem da Nathalie Moraes sobre o seguinte, né? Que mesmo depois da Justiça do Amazonas determinar que o governo do estado retome as cirurgias no Hospital Francisca Mendes, suspensas pela pandemia da Covid-19, recebemos nesta quarta-feira essa denúncia, né? Que a gente relatou na reportagem de pais de crianças cardiopatas reclamando que no hospital todos os procedimentos continuam suspensos. Bom, Karen, minha questão das crianças é a seguinte, as crianças cardiopatas, elas são muito delicadas. São mais de 120 crianças que estão na fila virtual esperando um procedimento cirúrgico ou mesmo exames, que no momento estão suspensos ou mesmo reduzidos. Muitos são casos graves, aqueles que não dá para esperar muito tempo, né? E outros, o atraso no tratamento pode provocar o agravamento do problema cardíaco da criança. Pois é, e só no ano passado, no primeiro ano do governo Wilson Lima, tivemos 34 mortes de crianças cardiopatas. A maioria não teve direito à cirurgia ou, quando foi submetida ao procedimento cirúrgico, já estava com a doença muito avançada e morreram, infelizmente, logo depois do procedimento. 18 horas. E o Ministério da Educação e o INEP anunciaram hoje que o Enem deste ano vai ser adiado por 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais. No cronograma inicial, a avaliação estava prevista para o dia 1º e 8 de novembro. A versão presencial nos dias 22 e 29 de novembro. E a versão digital, essa versão digital seria aplicada pela primeira vez justamente por causa da pandemia do novo coronavírus. As instituições explicam que a decisão do adiamento é um reflexo da pandemia do novo coronavírus que obrigou escolas a suspender as aulas presenciais sem data para voltar. Ao todo, mais de 4 milhões de estudantes já se inscreveram para fazer a prova. As inscrições estão abertas desde o dia 11 de maio e encerram na próxima sexta-feira, dia 22, sem previsão ainda de prorrogação. Bom, e mesmo antes desta decisão, várias entidades estudantis, universidades e colégios federais
pediram o adiamento do Enem, argumentando que os alunos mais pobres não têm acesso ao ensino remoto durante o período de suspensão das aulas presenciais. Por isso, consequentemente, haveria uma ampliação das desigualdades sociais se o calendário inicial não fosse alterado. E a decisão de adiar veio um dia depois do Senado aprovar por 75 votos a 1 o projeto que suspende a aplicação de provas e exames, como o Enem, em casos de calamidade pública. Na prática, o projeto adia a realização do Enem de 2020 em virtude da pandemia. E o Ministério da Educação apenas anunciou o adiamento antes do projeto ser aprovado na Câmara dos Deputados. Economia. E a Petrobras vai aumentar o preço médio da gasolina em suas refinarias em 12% a partir desta quinta-feira. O preço do diesel, por outro lado, segue estável. Esse é o terceiro aumento nos preços da gasolina da Petrobras nesse mês, no meio de uma recuperação nos preços do petróleo, que influenciam os reajustes da companhia. A Petrobras também informou o primeiro reajuste do diesel este ano, de 8%, aplicado já a partir da última terça-feira, dia 12 de maio. Você está ouvindo 18 horas. Bom, a Justiça determina medidas urgentes para tratamento da Covid-19 no Alto e Médio Solimões, no Amazonas. A Justiça Federal determinou em decisão liminar a ampliação e a estruturação de leitos no Hospital de Guarnição de Tabatinga, que deve garantir atendimento universal e igualitário a militares e civis, inclusive indígenas, enquanto durar a pandemia de Covid-19. A decisão foi proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, pela Defensoria Pública da União e pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas, em relação à União e ao Estado do Amazonas, para que sejam adotadas medidas urgentes de saúde para tratamento da Covid-19 na região do Alto e Médio Solimões e no município de Atalaia do Norte. Olha, a Justiça Federal também determinou que a União e o Estado do Amazonas apresentem no prazo de 7 dias um plano de atendimento a indígenas e não indígenas da região que inclua a transferência de pacientes em estado grave de saúde em decorrência da Covid-19 para Manaus, os outros estados do país, garantindo aí um pronto atendimento. A ação civil pública abrange os municípios de Tabatinga, Benjamin Constant, Amaturá, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tonantins, Jutaí e Atalaia do Norte. 18 horas. Bom, agora são 6 horas e 49 minutos 50 em Manaus. já, ó. 49? Dos 50 já deu viramos. 50, olha aqui. Tá certo, 6 horas e 50 minutos, Karime Leão. Vamos para o playlist, vamos a última da playlist de hoje, desta quarta-feira, dia 20 de maio. É a terceira música de vamos hoje. Vamos lá, Samuel Rosa. A gente vai, né, entrando aí nesse primeiro single inédito do Skank, Samuel Rosa, que está aí com Chico Amaral, e essa música está revivida com a cantora Roberta Campos. Pois é, esse é o primeiro single inédito do Skank, desde que o grupo anunciou a pausa nas atividades, depois da turnê de despedida pelo Brasil, e em alguns lugares foi suspensa, tá? Essa turnê ainda não aconteceu aqui em Manaus, eu ia assistir. Tava tudo certinho, né? Pois é, bom, a música Simplesmente tinha lançamento previsto para dezembro de 2019, mas chegou efetivamente ao mercado em abril, em plena pandemia, né? Enfim, bom, então vamos lá para a última da playlist de hoje do 18 horas, Skank e Roberta Campos, Simplesmente. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Também 6 horas e 54 minutos em Manaus. Essa foi a terceira saideira da playlist de hoje, aqui no 18 horas, Skank e Roberta Campos, a música Simplesmente. Mix. Olha, agora vamos conferir a previsão do tempo, né, para amanhã, quinta-feira, dia 21 de maio de 2020, com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão para amanhã é de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar pode chegar a 95%. Mix. E nesta terça-feira, pela primeira vez desde o início da pandemia, o número de casos do novo coronavírus nos municípios do interior do Amazonas superaram os registros
registros em Manaus. A doença já atinge 61 dos 62 municípios do estado. Os números preocupam as autoridades de saúde e também as pessoas que moram nessa cidade, já que, na maioria delas, a estrutura de saúde é precária, como explica a repórter Nathalie Moraes. O número de casos de Covid-19 no interior do Amazonas superaram os registros da capital. Somente os municípios de Envira e Ipixuna não registram casos da doença. Nessas cidades, foram adotados o uso obrigatório de máscaras, remessas de dinheiro que chegam aos bancos são mergulhados em produtos químicos dias antes de serem distribuídos nas agências bancárias. Carros de som com orientações de higiene passando 12 horas por dia em ruas da zona urbana e rural, e até mesmo um hotel de quarentena foi montado nessas cidades. Essas são algumas das medidas adotadas por Envira e Ipixuna, os dois municípios do Amazonas que, ao menos até esta terça-feira, seguem como os únicos sem registros de casos positivos do novo coronavírus. Os dois municípios podem ser considerados hoje casos excepcionais no combate à doença aqui no estado, contrastando com todos os outros municípios que a cada dia registram mais casos de óbitos pela pandemia. Com os casos confirmados até ontem pela Fundação de Vigilância em Saúde, o interior do estado superou o número total de casos confirmados em Manaus. O cenário de avanço da pandemia preocupa inclusive os dois municípios que pretendem intensificar as medidas que vêm dando certo até agora. Os números mostram um aumento exponencial no interior e muitos desses municípios não possuem estrutura para tratar do vírus, já que não temos unidades de terapia intensiva, como explica o secretário executivo adjunto de atenção especializada ao interior do Amazonas, Cássio Espírito Santo. Se o paciente tiver algum agravo e necessitar de hospitalização, ele vai para um leito clínico nos hospitais do interior do estado. E se esse paciente que está internado agravar, ele vai ser encaminhado por UTI aérea para a capital para que seja colocado em um leito de UTI. Sem acessos por meio terrestre, os municípios estão enfrentando uma série de dificuldades para receber materiais e insumos, o que dificulta o enfrentamento da Covid-19 em meio à pandemia. Além disso, as cidades sofrem pela falta de estrutura. Até esta terça-feira, 14 cidades do interior do Amazonas estavam entre as 20 cidades com maior incidência de casos do novo coronavírus em todo o país. No coeficiente de incidências nas cidades brasileiras, Santo Antônio do Içá aparece em primeiro lugar, seguida de Itapiranga, Manacapuru, Amaturá e Tefé. As regiões com maiores incidências são do Rio Juruá e do Alto Solimões. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. 6h58 e você está no melhor Mix do Brasil. Boa noite. Agora vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Brasil. Segundo o último balanço feito pelo Ministério da Saúde, foram registrados 888 novas mortes feitos pelo balanço em 24 horas, ou seja, em 24 horas o Brasil somou mais 888 novas mortes por Covid-19. O Brasil tem hoje 18.859 mortes causadas pelo novo coronavírus, de acordo com o último balanço feito pelo Ministério da Saúde, divulgado nesta quarta-feira. São 291.579 casos confirmados da doença aqui no país. Lembrando que até o momento, o governo do Amazonas não divulgou os números da Covid-19 aqui no estado. Agora, às 7 horas em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Duas medidas judiciais nesta semana estiveram no topo do noticiário. Uma
suspendeu o processo de impeachment do governador Wilson Lima e do seu vice. Outra suspendeu a instalação da CPI da pandemia, que pretende investigar os gastos do governo na área da saúde, no presente e no passado. Decisões judiciais não se discute, se cumpre ou se recorre. O processo do impeachment e a CPI foram suspensos, segundo a Justiça, por erros grosseiros cometidos pelo presidente da Assembleia Legislativa. As decisões judiciais ficaram sem respostas públicas da Casa. O presidente da Assembleia tem o dever de vir a público explicar o que aconteceu. Por que tantos erros? A população merece uma resposta. É ela quem paga os salários dos deputados e todos os custos do parlamento. A Assembleia tem o dever de acertar se é que quer mesmo apurar irregularidades em uma CPI, se é que quer mesmo instalar um processo de impeachment que chegue ao final com um julgamento transparente e justo para afastar ou manter o governador e o vice. O parlamento estadual está devendo essa resposta para os cidadãos e contribuintes do Amazonas. 18 horas. 7 em ponto, Carimilão. 7 e 1. 7-1. Cid Soares, um beijo pra ti. Soares, beijão. Outro pra vocês. Então, boa noite. Beijo, até amanhã. galera. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7 no melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho tem mix tudo aqui na 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.